Ou há outra coisa que eu queria partilhar convosco. Há uma agência com quem eu já partilhei e já participei várias vezes, para quem já fiz trabalhos, uma agência de locuções, que recentemente enviou uma newsletter para todos os atores, para os estúdios todos e até para todas as empresas, que vão começar a ter um grupo VIP onde vão preparar influencers para começarem a fazer locuções e dobragens. Existem coisas transversais em qualquer obra cultural ou criativa, e é natural que certos conceitos utilizados na promoção destas obras sejam questionados. Entre 1920 e 1960 havia um sistema muito utilizado pelos estúdios de cinema nos Estados Unidos, que tinha um único objetivo: criar um método para explorar de forma mais exponencial as suas obras audiovisuais. E no centro desta promoção estavam os artistas. Este sistema tinha o nome de Star System e consistia na personificação do próprio ator. Aqui criavam toda uma narrativa em relação à história de vida. O próprio nome era adaptado para essa história. Simplesmente era criado um personagem na vida real. Os atores eram agenciados pelos próprios estúdios, ditando tudo o que o público podia ver deles. Todos seguiam a mesma língua de etiqueta, priorizando a grande classe e o glamour. Nomes como Cary Grant e Joan Crawford viviam neste sistema. Através deste tipo de contratos, os atores passavam por um sistema constante de aulas e de treinos vocais, com o objetivo de ajudar os atores a manter o personagem. O interessante é que este formato surge porque havia um grande apelo do público em conhecer as pessoas que viviam os personagens por trás do grande ecrã. Com o surgimento destes contratos, houve também a necessidade de garantir como o artista vive e uma preocupação do estúdio em incluir o ator na maior quantidade de filmes possíveis. Um exemplo é Marilyn Monroe, que em 13 anos fez 30 filmes. Eu digo isto porque desde muito cedo foram arranjadas várias formas de monetizar ao máximo o produto. Na dobragem não é diferente. Quer dizer, é e não é. Eu não consigo ter a mesma relação que tenho com o filme como tenho com uma dobragem. No mundo do cinema, fico interessado quando o ator que eu gosto é convidado para interpretar X papel num filme novo. Porque aqui já conheces o trabalho e, sendo bom, no mínimo sabe representar. No caso de dobragem, até para atores, eu fico um bocado reticente. Ser ator de voz é uma tarefa complicada, porque para além de deixares ter acesso a várias muletas que tu podes usar na representação tradicional, afinal ninguém vê a tua expressão facial, os teus gestos, só tens a tua voz, também te vês obrigado em saber respeitar uma linguagem. A melhor dobragem é aquela que não te tira do filme, e até para atores pode ser difícil respeitar os batimentos dos personagens. Ninguém gosta de ver um personagem a falar sem estar a mexer a boca. As versões originais não sofrem disso porque as vozes são feitas antes de ser feita a animação. Recentemente, a Maria Henrique comentou que existe uma produtora que quer começar a formar um pequeno grupo de influencers para fazer participações nas dobragens produzidas pelo estúdio. O que eu não percebi é se esta movimentação está a partir do cliente, ou seja, de quem paga a dobragem, das distribuidoras ou dos próprios estúdios. O objetivo disto é mais que óbvio, tentar alcançar um público maior e promover mais o produto. Mas até que ponto é possível alguém levar-nos ao cinema ou a uma plataforma de streaming por estar a dar voz a um personagem? Não confundir a nossa conexão com uma voz. Enquanto fã de animação e de dobragem, é normal que eu já tenha criado conexões com a voz de um determinado personagem. Algumas delas são sim Star Talents, como o Woody em Toy Story, que teve a voz do Miguel Ângelo, sendo que a voz original foi do Tom Hanks, um ator brutal, mas ainda assim eu só consigo ver Toy Story em português. Isto significa que eu não posso ser contra este tipo de dinâmicas, pois estaria no mínimo a ser hipócrita com a situação. O conceito de Star Talent não é de hoje e tem vindo a ter várias adaptações. O Star System tecnicamente já não existe, mas foi adaptado para outros formatos. No geral, um Star Talent são figuras do meio popular, geralmente artístico, que são convidadas para participarem em alguma dobragem. Assim como Star System é um meio para tentar divulgar uma produção. O Brasil está cheio de exemplos disso. É algo extremamente popular entre os distribuidores brasileiros. Em Portugal, posso dar o exemplo das dobragens da Oner, que tem por hábito convidar atores famosos e figuras populares para fazerem algumas participações, como o Hermano José, que fez de narrador em Mínimos.
Mínimos. Os mínimos habitam neste planeta há muito mais tempo do que nós. São conhecidos por muitos nomes. Dave, Carl, Paul, Mike. Olha, aquele é o Norbert. É um idiota. Mas aí é que está. Eu não fui ver Toy Story porque tinha a voz do Miguel Ângelo, não fui ver o Gangue dos Tubarões por ter a voz do Rui Unas, não vi Hércules por ter a voz do Fernando Luís. E muito menos fui ver Divertidamente por ter a voz do Nuno Markle. Provavelmente até pode ser por causa da minha idade, dado que em certa idade são os pais que escolhem o que vemos. Mas acredito que se os meus pais me levaram na época para ver X filme, não foi por causa dos dobradores, mas sim porque estamos a falar de grandes estúdios como Disney e DreamWorks. É natural que no meio de muitos comunicadores e criadores de conteúdo haja pessoas com talento. Se calhar algumas delas já sonharam em dar a voz a algum personagem. O que estou a tentar dizer é que é preciso ter o nosso espectro um pouco aberto. Mas nenhum Star Talent safa um mau filme. Gladiadores teve o João Manzarra e a Joana Ribeiro como cabeça de cartaz. E o filme foi um flop no mundo inteiro. Não é por abrir os meus horizontes que passo a achar que isto a nível de marketing é uma boa aposta. A primeira dobragem feita em Portugal é um exemplo disto. Lançada em 1936, O Grande Nicolau saiu em Portugal dobrado pelos grandes atores da época. Vasco Santana, Hortense Luz, Rafael Marques e por aí em diante. O que aconteceu aqui foi uma reação negativa do público, porque foram ver o filme na esperança de ver os atores e isso não aconteceu. Aliás, este evento atrasou o acesso ao mercado das dobragens anos e anos. Existe um outro exemplo que tenho na memória e lembro muito bem de o ver noticiado na televisão. Uma peça de jornal que tinha como foco as vozes da Princesa e o Sapo. E no centro dessa notícia estava o facto do Príncipe Navi contar com a voz de Angélico Vieira nas canções e com Paulo Vittem no personagem. E no final, isso não me levou a ir ver o filme aos cinemas. O que me leva a olhar para as vozes não é quando eu entro no filme, mas sim quando saio do filme com a sensação de que a voz me tocou. É claro que a relação vai-se criando, e hoje em dia abro a Wikidobragens logo para saber quem é a voz por trás, porque conhecendo as vozes, já sei que posso contar com um trabalho brilhante. No entanto, é preciso saber gerir a situação e não deixar a luta dos dobradores de parte. Outra imagem que tem estado a circular pela internet foi a mais recente publicação do Carlos Freixo, um desabafo sobre a indústria e o mercado. A publicação continha os valores indicados para serem praticados pelos estúdios a nível nacional, uma espécie de mediador. E de facto são valores muito questionáveis. Viver da dobragem faz com que o dobrador precise ter sempre várias produções em mãos, a menos que faça locuções e publicidade, torna-se complicado. O influencer já se traduz por si próprio. Ele vive da sua exposição e terá, obviamente, o seu valor enquanto produto. Aqui cria-se dois possíveis problemas. É o influencer aceitar os valores baixos porque no final é só mais um trabalho, ou simplesmente começarem a ter caixas específicos e do nada tens uma personagem secundária com 5 reações que ganha tanto como o protagonista. Isto sim são os problemas reais, porque é um mercado super competitivo. Toda a gente quer um pouco da bolacha. Será que faz sentido saturá-lo ainda mais? E depois existe outro pormenor que eu acho muito importante: a coerência. Sempre me incomodou quando algum protagonista de série tem uma troca brusca de voz. É algo super conhecível e todos conseguimos perceber essas alterações. Algumas delas são mesmo necessárias, como é o caso do Rocky, da Fuga das Galinhas. Mas depois existem casos como o Hotel Transilvânia, onde em 3 filmes, a Mavis foi dobrada por 3 atrizes diferentes. Apostar em alguém com quem não podemos contar no futuro é um dinheiro desperdiçado e os estúdios têm de ter noção disso. Por fim, eu gostava de terminar este vídeo com uma pergunta. Ao longo do vídeo fomos falando várias vezes sobre o mercado das dobragens, mais propriamente sobre o conceito Star Talent dentro do meio. E em cima deste conceito eu faço-te a questão: alguma vez foste ver um filme dobrado por causa da personalidade por trás da voz? Quero mesmo que usem os comentários para responder a esta pergunta. O resto vocês já sabem. O meu nome é Álvaro Cunha e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!